Olá a todos, eu sou o professor Olavo e agora eu vou dar continuidade à aula relacionada com o movimento em duas e três dimensões. Até agora a gente viu o- os itens até o ponto de análise do movimento de projéteis. Eu vou partir agora para a definição de movimento circular uniforme e falar de movimento relativo em duas e três dimensões após a vinheta. Bem, movimento circular uniforme, a gente vai falar de rotações mais à frente de forma bem mais detalhada, mas aqui eu já vou falar, sobre movimentos que ocorrem em uma circunferência ou em parte de uma circunferência. A gente já conhece lá do ensino médio a fórmula relacionada com a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro. E a gente vai reduzir ela daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria falar de algumas características. Então é importante, na hora de estudar o movimento circular uniforme, definirmos um arco de circunferência. Vamos supor que eu estou fazendo uma curva, então eu não estou fazendo a circunferência inteira. O que se faz normalmente é uma curva. Você está numa direção, está em linha reta, você faz uma curva para ir em outra direção. Então o que eu vou definir aqui com vocês é o seguinte: a velocidade linear v, ela é dada igual a outra. Eu tenho que olhar o quanto que eu andei aqui, Eu vou até colocar aqui dentro do espaço dedicado. Mas, por exemplo, na hora que eu for definir velocidade continua sendo o quê? Deslocamento, ou seja, o tanto que eu andei, eu vou chamar de um L, que é o tamanho do comprimento aqui da circunferência, o trecho de circunferência, com o passar do tempo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou sair desse ponto, chegar nesse ponto que é um trecho, um pedaço de uma circunferência. Então, esse pedaço aqui que eu vou chamar de ΔL. E rememorando lá os conceitos, então eu sempre vou ter um raio associado aqui à circunferência. Eu vou usar R minúsculo para não confundir com alcance, que a gente já usou o R lá. Mas essa circunferência tem um raio R. E ela vai estar subentendida aqui, uma quantidade de ângulo que ela andou, que eu vou chamar de Δθ. Tá? Então, em movimento circular uniforme, continuam as regras. É uniforme porque a velocidade é constante. Quer dizer o quê? A velocidade em todos os trechos da circunferência é sempre a mesma. E mesmo assim a gente computa uma aceleração, que é chamada aceleração centrípeta. Então a velocidade aqui, o nome uniforme é por isso, porque o módulo da velocidade, esse uniforme aqui, aqui está escrito aqui, é um arco de circunferência ou uma circunferência inteira com velocidade escalar constante. Nota que a parte escalar da velocidade é constante. Lembra, velocidade não é um vetor? E a gente viu lá na lista 3 que um vetor, para definir, eu preciso de quê? Falar sobre o módulo, a direção e o sentido. Porque uma pergunta interessante é a seguinte: bem, já que a velocidade é constante, por que eu acho aceleração? Aceleração não é variação da velocidade? A resposta é sim. O módulo da velocidade é constante. Só que, se você olhar aqui, a velocidade está numa direção, aqui ela já está apontando para outra direção. Então, você vai variando a direção e até mesmo o sentido. Aqui a velocidade está nessa direção para cima. Se eu olhar para um outro ponto aqui, a velocidade vai estar apontando para o lado oposto aqui. Então, você tem aceleração no movimento circular porque é uma aceleração que muda a direção e até mesmo o sentido da velocidade, deixando ela com módulo constante. Então, ela é uniforme porque o módulo da velocidade é constante, mas ela tem a aceleração, que a gente chama de aceleração centrípeta, apontando para o centro aqui. Mas além dessas informações, eu quero passar o seguinte: que velocidade continua sendo distância, deslocamento sobre o passar do tempo. Só que esse deslocamento aqui, lembra, qual que é a fórmula do arco de circunferência? Arco de circunferência é dado por R vezes o ângulo.
né? Tipo esse delta L ali, ó. O que o delta L é? O tanto que eu andei aqui, essa parte que eu estou churando aqui. Como que é o tamanho de um arco diferente, de circunferência? É raio vezes o ângulo, só que esse ângulo aqui é um delta θ. Então vai ser raio delta θ sobre o passar do tempo. Ou seja, velocidade linear pode ser dada por um raio e delta θ sobre delta t. Essa variação sobre variação aqui a gente chama de velocidade angular. É o quanto que está andando o ângulo. E ela é definida por ômega. Tá? Ômega. Muita gente fala W, mas é ômega. Letra grega ômega. Então, é comum você ver a velocidade sendo escrita como R ômega. Onde esse ômega é aqui já definida a velocidade angular. Ok? Igual eu falei, isso aqui vai ser explorado a exaustão no futuro, mas eu já coloco aqui para vocês que a velocidade pode ser ômega r, ou então a velocidade pode ser velocidade, distância sobre tempo. Tá? Então, como que se chega nessa aceleração aqui? É o que a gente vai apresentar aqui nos próximos slides. Aceleração centrípeta, né? Como V, já escreve ela aqui, ó, como V é igual a ômega r, então eu posso achar a aceleração escrita desse jeito, ou então pegando r ao quadrado, ômega ao quadrado sobre r. Então r corta com r. Então não se espantem se vocês encontrarem a aceleração centrípeta escrita como ômega ao quadrado r. Também é possível. Ok? Então, essas são as duas fórmulas da aceleração centrípeta. Mas vamos demonstrar esse caso aqui. Como é que a gente chega nisso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqui, ó, uma circunferência, e essa partícula está fazendo essa circunferência nessa direção aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é esse ângulo aqui, ó. Como que eu provo que esse ângulo de cima aqui é o mesmo ângulo que está aqui embaixo? Tá? Eu vou rabiscar um pouco e vou limpar a figura aqui daqui a pouco. Eu vou usar as características de triângulo retângulo, que é a seguinte: a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, de um triângulo qualquer, né? Sempre dão 180 graus. E nesse caso aqui eu vou fazer um ângulo tracinho aqui, ó. Rabisquei demais. Esse ângulo traço aqui, ó, pá. Nota que ele mais esse outro dá o quê? Os três dão 180 graus. Aqui já tem um ângulo reto, então esse daqui com aquele dá 90. Né? E nota que a velocidade ela é o quê? Ela é tangente à circunferência. Sempre, a velocidade de movimento circular, ele toca só um ponto na trajetória. Né? E a gente já falou sobre isso, que retas tangentes fazem o quê? Um ângulo de 90 graus com o raio de uma circunferência. Então, esse ângulo aqui, ó, deixa eu dar um zoom ali, né? Então, eu estou com a circunferência aqui. Eu estou com esse trecho de circunferência ali, ó. E a velocidade está aqui, ó, pum, um ponto. Se a velocidade toca um ponto, quer dizer o quê? Que aqui, ó, a velocidade faz 90 graus com raio. Só que esse raio aqui está indo lá no meio. E aqui vale θ, ó. E aqui eu estou fazendo uma reta assim. Aqui vale 90. Então aqui está o ângulo furado, né? Aqui vale 90. Agora observe comigo. Θ mais esse ângulo traço aqui não dão 90? Tudo aqui, ó, tem 180 graus. Aqui no meio tem 90. Então o que acontece? Esse cara aqui mais o de lá tá dando o quê?
90 graus. Porque esse cara aqui mais o θ dá 90 graus. Então esse de cima aqui, ó, fatalmente ele é quem? É o meu ângulo θ. Que já está demonstrado nessa figura aqui. E aqui eu demonstrei que ali é θ realmente usando geometria. Nem precisei de nada, né, cabuloso, cabroso. Usando geometria, a gente viu que esse ângulo de cima aqui realmente é θ. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que eu for... Deixa eu limpar aqui a figura. Na hora que eu for construir minhas componentes da velocidade, eu posso usar esse θ de cima aqui, ó. Vamos escrever isso? Vou colocar isso aqui em cima, olha só. Nota que a velocidade na direção y, ela que está com o ângulo. Então, na hora que eu for escrever vy, v, ele está o quê? É o v com o ângulo, cosseno θ. E se eu olhar essa figura aqui, o x está sem o ângulo. Então, o meu v na direção x é o v seno θ. E isso eu vou usar aqui, ó. Aliás, já está evidente aqui, ó. Então, na hora que eu olhar para essa velocidade aqui, ó, essa velocidade ela é feita do quê? Ela tem uma componente em direção horizontal, que é o Vx, e tem uma componente na direção vertical, que é o Vy. Mas nota que o Vx está apontando o quê? Contrária à direção x. Por isso que ela aparece aqui, ó, como sendo menos Vx. Quem que é o Vx? Vamos ver aqui, ó. Vx é o V seno. Ok? Então, vendo aqui no alto, Vx é o V seno. Então, vai ser, na hora que eu vou escrever a componente da velocidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser o V menos V seno na direção x e mais V cosseno na direção y. Então, esse aqui é o meu vetor velocidade. Ele é meu vetor velocidade. Já que eu tenho meu vetor velocidade, como é que eu acho a aceleração? Eu derivo. Ah, tá. Aqui ele tem um passo a mais aqui, que daqui a pouco eu vou explicar o que ele fez aqui. Então, eu tenho menos V seno de θ e V cosseno θ. Então, o que eu tenho que fazer agora? Nota que esse seno θ e o cosseno θ, eles mudam, né? À medida que a velocidade vai andando aqui, ó, esse V seno, o seno e o cosseno mudam. Porque a hora ele é θ, a hora ele está aqui em cima. Tem uma hora que esse θ vale 90 graus, vale 120, 180, até voltar no zero de novo. Então, é didático eu escrever o quê? Esse seno e o cosseno em termos desses tamanhos aqui, ó, x e yp. E tá fácil, olha só. Eu consigo facilmente escrever aqui quem é o meu seno de θ. Quem que é o meu seno de θ aqui? Deixa eu colocar aqui. Quem é seno de θ? Seno é o meu y, p, né, que é esse tamanho aqui, ó, y do ponto que eu quero avaliar, dividido pela hipotenusa. Então, ele é yp sobre o raio. Quem é o meu cosseno de θ? Meu cosseno de θ, olha aqui, ó, é o meu x p sobre, então é cosseno, é com um ângulo sobre a hipotenusa, sobre o meu r. Por isso que no próximo passo aqui, ó, na hora de evidenciar a velocidade, o que ele faz? O que a minha velocidade é? É o meu menos v seno. Quem que é o seno? Yp sobre r. Então, vai ser menos v yp sobre r. Isso na direção x. E na direção y, o que eu tenho? V cosseno θ. Quem que é o meu cosseno θ? Cosseno está com um ângulo que é o meu x do ponto sobre r. Então, minha velocidade y é v x do ponto sobre r. Isso na direção y. Agora sim eu estou apto a fazer o quê? A derivar. Eu vou derivar a velocidade para
para eu achar a aceleração. Lembrando que tanto o raio quanto a velocidade são constantes. É a característica do meu movimento circular uniforme. A velocidade uniforme significa o quê? Velocidade constante. Velocidade constante. E o raio também eu vou permanecer com ele constante, porque eu estou olhando ponto a ponto. Então, eu peguei só uma pequena variação aqui. Não deu tempo do raio abrir ou diminuir. Vou pegar os casos em que o raio é constante também para a primeira dedução. Então, aqui o meu R também é constante, para esse trecho de circunferência aqui. Sabendo disso, na hora que eu for derivar essa grandeza aqui, a única coisa que está mudando com o tempo é quem? É o meu YP do ponto e o X do ponto, ou seja, esse tamanho aqui, nota que quando ele está aqui, beleza. Quando ele está aqui, vamos fazer, quando ele está aqui, fazendo de baixo. Quando ele está aqui, beleza, tem esses tamanhos aqui. Quando está aqui, olha só, a velocidade, sim, a velocidade é o mesmo tamanho. Só que agora, olha só, o X é pequeniníssimo, quase zero, e o Y é quase o raio todo, e o raio todo está aqui constante, que é o R. E assim por diante. Quando ele está aqui, beleza, o Y, a velocidade continua, aqui era para ser mais assim, 90 graus aqui. Aqui, velocidade, beleza, mesmo tamanho de antes. Só que olha só, o que eu tenho aqui? A direção X, direção Y. Agora o Y está até apontando para baixo, velocidade Y, velocidade X está para lá, e assim por diante. Bem, deixa eu limpar minha figura aqui. Então a única coisa que está variando com o tempo aí é o Y e o XP. Então na hora que eu faço a derivada dv dt, o V sobre R é uma constante e a derivada vai atacar quem? Somente o YP e somente o XP. E, olha só que interessante. O que é dy dt? Isso daqui é o próprio VY. O que é meu dx dt? É o meu próprio Vx, que a gente já escreveu eles aqui, Então, o que eu vou fazer aqui no próximo passo é substituir esses valores. Então, o que eu vou ter aqui? A aceleração, que é a derivada da velocidade em função do tempo, vai ser dado por menos V sobre R, velocidade Y. O que o velocidade Y é? É o V cosseno. Então, eu venho aqui e jogo V cosseno, aí fica V ao quadrado cosseno. E eu continuo. Mais V sobre R, dx dt. O que o dx dt é? Meu Vx. Mas olha, quem que é o Vx? O Vx é menos V seno. Então aqui aparece quem? O menos também. V, entra ali, fica ao quadrado V seno. Então essa daqui eu posso falar que é a fórmula da aceleração. Por quê? A aceleração ela é feita de quem? V ao quadrado sobre R, cosseno para a direção X, V ao quadrado sobre R, seno direção Y. Então, qual que é o módulo da aceleração? Quanto que vale o módulo da aceleração? O módulo da aceleração é o ax quadrado mais o ay quadrado, raiz disso. Então, se eu levar isso aqui ao quadrado, somar com isso aqui ao quadrado, vai dar isso aqui, V ao quadrado sobre R, cosseno quadrado, mais V ao quadrado sobre R, aqui um R quadrado, seno quadrado de θ, raiz disso. Coloco o V quadrado em evidência e fica cosseno mais seno, que é 1. Uma maneira divertida de escrever 1. Então fica raiz aqui de V a quarta, que é V a quarta. V a quarta sobre R quadrado, sai da raiz, vira V ao quadrado sobre R, que é o que a gente queria demonstrar aqui. E aqui é só componente seno e cosseno. E uma figura aqui muito interessante, limpar, Qualquer coisa vocês voltem no vídeo.
é que tanto a componente x, então, por exemplo, se eu estou aqui em cima, ó, estou aqui nesse ponto, a minha aceleração na direção x é negativa. A minha aceleração na direção y é negativa também, então é para baixo. Aí quando eu olho a resultante dessas duas acelerações aqui, olha só, dá uma aceleração que aponta para o centro da circunferência. Por isso que essa aceleração é chamada de centrípeta, né? Então a última figura aqui, até aqui, ó, aceleração tanto direção x quanto direção y, elas apontam para o centro da circunferência. E aqui está a dedução que eu fiz agora há pouco, para achar o módulo da aceleração que aparece no movimento circular uniforme. E essa é a aceleração centrípeta. Depois eu vou usar de novo esses conceitos para falar sobre força, quando eu estiver falando sobre forças. Então, resumindo tudo, de forma sucinta, a gente tem aqui a aceleração centrípeta, que está sempre apontando para o centro da circunferência. A aceleração, o nome é uniforme porque a velocidade é constante. No entanto, essa força, essa aceleração direcionada para o centro, vai mudando as direções e até mesmo o sentido dessa velocidade. Por isso que era chamada de aceleração, porque ela muda a velocidade. Centrípeta, porque ela está apontando para o centro da circunferência. E, por último aqui, como esse objeto ele percorre uma circunferência, então ele vai repetir, né? Se ele estiver dentro de uma circunferência. É um movimento circular, se for uma circunferência completa. Então, faz sentido eu falar sobre período, né? O que é o período? É sempre uma repetição, o tempo necessário para se fazer uma repetição completa. Isso acontece quando eu tenho aqui, ó, no caso aqui ele pegou a velocidade, né? Então quando eu dou a volta completa. Lembra que eu falei que período t. Então guardem, período é tempo, gente. Tempo de um ciclo. Então, se ele tem uma velocidade v, qual é o tempo que ele demora para percorrer um ciclo? O que é um ciclo? Ele dá uma volta completa aqui. Mas uma volta completa subentende o quê? Ele dá a volta completa na circunferência. Então é 2πr. Então ele andou uma circunferência inteira e eu quero saber em qual tempo isso aconteceu. Esse tempo eu chamo de período. Então eu passo o t multiplicando, a velocidade dividindo, eu posso escrever o período dessa forma aqui. 2πr sobre a velocidade da rotação. Já que eu falei de período, então não se assustem, porque existe também a grandeza chamada frequência. Tudo eu vou detalhar no futuro em futuras aulas. Frequência é representada pela letra F. Unidade da frequência em Hertz. E ela fala sobre ciclos por segundo. Ciclos por tempo. Ok? Isso é frequência. E a frequência é exatamente 1 sobre o período. Tá? Bem, eu acho que de movimento circular é isso. Nos resta falar sobre o movimento relativo, fechando a aula de hoje. Então, o movimento relativo, claro, existe toda uma relatividade mais complexa, envolvendo sistemas de coordenadas. Mas o inicial está bem aqui, que vamos supor que eu tenho o referencial A que está parado, e o referencial B que está se movendo aqui, ó, no espaço. Né? Então, aqui, ó, o exemplozinho aqui dado, ó, Alexandre, referencial A, e Bárbara, referencial B, observam o carro P, enquanto B e P se movem com velocidades diferentes ao longo do eixo X, comum aos dois referenciais. No instante mostrado, XAB é a coordenada de B no referencial A, a coordenada de P é XPB no referencial B. Então as posições são dadas assim. Então o que está acontecendo aqui é que o referencial B está se movendo em relação
enquanto que o referencial A está parado e esse aqui está movendo. Então ele olha, então esse cara aqui está no ponto P. E esse ponto existe no espaço. Né? Ele não está nem aí se você está no referencial parado ou no referencial movimentando. Mas o fato é o seguinte, quem está em A vai falar que ele vai estar aqui na posição PA, né? Que é essa posição aqui, que é essa distância da origem, que é a distância que existe entre a origem do A e a posição dele lá. Então ele chama esse tamanho todo aqui, ó, de XBA, que realmente é a posição do P em relação ao A. Enquanto que esse cara aqui está se movendo, ele vai falar, esse cara aqui está na posição XPB, que é a distância entre esse e esse. Aí vai ter uma diferença entre os dois referenciais que está intimamente relacionado com essa diferença aqui, ó, tem entre as origens. É o caso mais simples que a gente tem. Então acaba que o XPA, né, que é o do P em relação ao A, ele é feito do XPB mais a distância das origens. Então eu tenho que olhar a distância entre o XA e o XB, que aparece aqui, ó. Então a diferença entre as origens aparece na hora que eu faço. No fundo eu tirei uma foto aqui, ele está nessa posição aqui, nesse. Então eu tirei uma foto, eu cheguei essa regra aqui, ó. O XPA, ou seja, daqui até aqui, é feito disso daqui, esse pedaço daqui até aqui, menos a parte de cá. Aí o que a gente fala sobre o movimento relativo? Lembra? No fundo eu quero saber a velocidade. Vamos supor que esse cara aqui começa a se mover. E ele tem uma velocidade. Como é que eu acho a velocidade desse cara relacionando os dois referenciais? Lembra? Derivada da soma é soma de derivadas. O que é a velocidade PA? A velocidade que esse P tem em relação a. Né? Vamos supor que ele está se movendo aqui. É derivar o XPA em relação ao tempo. Mas como eu já construí uma relação do XPA dessa forma, eu distribuo as derivadas. Então eu chego na seguinte relação. A velocidade que o P tem em relação ao A está relacionado com a velocidade do P em relação ao B, e a velocidade do B em relação ao A, com essa expressão. E isso que a gente chama de movimento relativo. Né? É como se fosse, vamos supor que você está dentro de um carro e esse carro ultrapassa o outro. Né? Então é isso que você está observando aqui. Ó. Eu estou pegando um ponto no carro B e usando como referência. E eu vejo, eu posso ter as velocidades somadas de forma que se os dois ficarem bem pareados, é como se estivessem parados um ao lado do outro. E que quando eles estão se ultrapassando assim, se cruzando, né, eu tenho uma velocidade enorme entre eles. Por isso que as batidas, as colisões frontais são as mais violentas. E para achar a aceleração, do mesmo jeito, eu faço derivada das velocidades. No entanto, o que a gente vê? A velocidade de AB, ou seja, a velocidade entre esses dois aqui é constante. Então, na hora que eu derivar o AB aqui, dá zero, então eu descubro que a aceleração do P em relação ao A, vamos supor que esse cara aqui agora está acelerado, a relação dele em relação ao A é a mesma aceleração dele em relação ao B, e vice-versa. Indicando aí o que a gente chama de referencial inercial. Tá? Referencial e inercial são referenciais que não têm acelerações entre eles, são somente velocidades. E no escopo desse curso, e também no escopo do curso de física moderna, que a gente fala sobre relatividade restrita, a gente vai se furtar a trabalhar com referenciais inerciais, que têm acelerações constantes. As acelerações, objetos com acelerações, referenciais com acelerações, é escopo de estudo da relatividade geral, né, que a gente não vê nesse curso. Então, por fim, a aceleração de uma partícula medida por observadores diferentes e referenciais que se movem com velocidades constantes, uns em relação aos outros, é sempre a mesma. Então, indicando aí a característica de referencial inercial. E extrapolando agora para duas, ou no caso aqui duas dimensões, né, de x e y, note que agora eu tenho que definir vetores, igual eu fazia antes, né? Então eu tenho o referencial A, de novo, está parado. O referencial B tem essa velocidade aqui, ó,
nota que é a velocidade que o B tem em relação ao A, então esse cara está com velocidade, e ambos estão observando esse ponto P, e vai repetir as mesmas equações, só que ao invés de usar a posição, eu vou usar vetores de localização, né? Então nota que pode ser 3 dimensões até, que é um vetorzinho, então serve tanto para 2 ou para 3 dimensões aí. Então quando eu localizo esse cara em termos desse vetor aqui, eu tenho esse vetor que localiza ele em relação ao B, tem esse vetor que localiza ele em relação ao A, e quando eu pego esses 3 vetores aqui, ó, nota que o RPA, esse vetor grandão aqui, é feito da soma desse vetor mais aquele, ou seja, eu posso chegar lá daqui, chegar lá por assim, ou que é igual a chegar lá somando esses outros dois. Então eu escrevo que o RPA é a soma do RPB com o RBA. E eu procedo da mesma forma, né? Derivo de novo, lembrando que a velocidade entre um e outro aqui é constante, então as acelerações são constantes, indicando referencial inercial. E por fim, quando dois referenciais A e B estão se movendo em relação ao outro com velocidade constante, indicando referencial inercial, a velocidade da partícula B, mantida por um observador A, em geral, difere da medida por um outro. Sim, a velocidade que esse aqui vê dali é diferente da velocidade que esse daqui vê daquele mesmo ponto B. No entanto, as acelerações são constantes. E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.